Bom, recordes históricos do dólar frente ao real vem surpreendendo o mercado financeiro nessa reta final de 2019. Nesta quinta-feira, ontem, a moeda americana ultrapassou o patamar dos R$ 4,21. E o dólar, bolsa de valores e o mercado financeiro são assuntos da entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff em São Paulo. Acompanhei. Pois é, Vitor Cândido, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Boi. Dólar acima dos R$ 4,22, recordes históricos. Não era isso que se esperava para esse ano, né? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, prazer estar aqui. Não é algo que se esperava. Acho que a gente tem visto aí um ano um pouco atípico para o real. Passou o ano inteiro bastante pressionado, já começou o ano subindo e passou uma parte relativamente grande do ano acima de R$ 4,00. Eu acho que esse nível do dólar ele tem duas explicações. É óbvio que é muito fácil falar isso agora, né? Depois que o movimento já aconteceu, mas tem uma coisa que é interessante. Primeiro de fato, a atratividade do real como moeda para o investidor estrangeiro mudou bastante, né? Antes o real era uma moeda que a gente diz no termo técnico de carry, ela tinha um prêmio. Ter o real, você ganhava dinheiro tendo real pelo simples fato que a taxa de juros no Brasil era alta. Então, ao longo de 2019 também a gente viu uma reprecificação de juros bastante grande, que nunca vimos no país antes. E com tendência a cair ainda mais, né? A tendência é cair ainda mais, isso vai depender um pouco da inflação de curto prazo, mas a gente viu uma reprecificação de juros bastante grande no Brasil. Então, esse prêmio de carregar o real deixou de existir, né? E ficou bem menor, ao ponto que existem outras economias emergentes que têm prêmios melhores. Então, já nesse relativo, o real já perdeu a sua atratividade. Também ao longo do ano não foi um ano tranquilo, acho que é importante dizer isso. Foi um ano no qual a gente teve um governo novo, um governo que tem uma base, um framework de política diferente dos governos anteriores. É um governo que tinha que fazer reformas importantes, como a reforma da Previdência, demorou bastante para a reforma ser aprovada. No final foi uma reforma positiva, mas demorou. Com a economia aí prevista para 10 anos, dentro do previsto também, Dentro do previsto, eu diria que até melhor do que se esperava ali em maio. Em maio o mercado esperava algo próximo de 600 bilhões, veio uma reforma mais próxima de 800. A reforma é bem positiva. Mas demorou, né? Eu diria que assim, a gente ficou com uma neblina em cima da economia brasileira o ano inteiro. E aí fatores que trouxeram um pouco mais de animação com o real, que aconteceram em outubro, né? É importante lembrar que há um mês atrás o real chegou a operar abaixo dos R$ 4,00, Sim. né? Foi bastante a animação com o leilão da sessão onerosa, né? Que tinha uma expectativa que viessem bilhões de dólares, né? Essa expectativa se frustrou, no final o leilão não foi completo, né? Ficou faltando vender alguns blocos, o grande comprador foi a Petrobras, que vai liquidar isso em reais, não em dólares. Então essa vinda de moeda não aconteceu. Também no dia seguinte do leilão da sessão onerosa teve um outro leilão de petróleo mais tradicional também, no qual teve alguma frustração, não se vendeu tudo, e o investidor estrangeiro também não apareceu. Então teve um certo estresse ali, né? Teve uma correção grande. É importante lembrar também como a taxa de juros caiu muito e aquele prêmio que eu falei de carregar o real diminuiu muito. O real passou a ser usado como uma moeda de hedge também para países emergentes. De seguro. Exato. É barato apostar contra o real. Porque quando você aposta contra uma moeda, você tem um custo de cara, que é a cuja oportunidade de ter aquela moeda. O cuja oportunidade do dinheiro é a taxa de juros. Então, era caro apostar contra o real. Agora não, ficou super barato. Então, o real passou a ser usado para fazer outras proteções, como se proteger de Argentina, como se proteger do juro que caia muito, né? Você fala, se o juro subir, o que vai acontecer? É mais risco, então o real deve subir, então faz a posição no real também. Então tem um componente técnico que aqui dentro também, de Brasil, que amassa a nossa moeda. Sim. E tem o componente externo também, não foi um ano trivial, foi um ano de desaceleração da economia global, né? Apesar da economia ainda estar crescendo, desacelerou. A gente viu China desacelerando, ruim para exportadores de commodities como a gente. Então, no geral, não foi um ano bom para a nossa moeda, tanto por fatores internos quanto pelos fatores externos. Muita coisa, né? E, Vitor, você comentou aí no meio dessa explicação, você falou sobre o investidor estrangeiro, né? Inclusive, a Bolsa de Valores registrou uma saída gigante de capital estrangeiro agora no último mês, né? Inclusive, chegando próximo lá dos patamares de 2008. Por que isso aconteceu e, na prática, quanto que isso impacta para pessoas comuns, para o produtor rural, enfim? Bom, vou inverter a resposta. Na prática não mudou quase nada, a gente vê a bolsa continuar subindo muito mais para um fator de realocação dos portfólios aqui dentro. O que quer dizer isso?
como a taxa de juros caiu muito, a gente viu uma série de investidores mudando a composição dessa carteira para renda variável. Então, o estrangeiro saiu da bolsa e esse movimento, né, se alguém sai, alguém tá entrando no lugar, né? No final do dia, os comprados e vendidos tem que ser igual a zero. E aí, então, a gente viu o investidor local entrando. Então, o investidor local tá com uma posição bastante grande de bolsa e ele compensou, mais do que compensou. A saída do estrangeiro. A gente viu o estrangeiro entrando nos IPOs também, não quer dizer que ele saiu completamente. Mas como eu falei, o Brasil perdeu um pouco a atratividade. Ao mesmo tempo, tem que lembrar que bolsas mais seguras que as nossas, digamos assim, como os Estados Unidos, né? A Nasdaq, por exemplo, teve um ano brilhante, né? Então, você teve ações nos Estados Unidos que subiram de nomes bastante conhecidos como Apple, Amazon, Microsoft, que tiveram um desempenho brilhante ao longo do ano. Então, no relativo também tinham bolsas melhores que as nossas, a economia americana é melhor que a nossa. Então, isso também ajudou um pouco nessa realocação de portfólio do investidor estrangeiro. Mas assim, no final do dia não mudou muita coisa para a bolsa, como a gente viu. Acho que o efeito dessa saída foi muito mais no câmbio, que o produtor rural é uma faca de dois gumes. De um lado é bom para quem exporta, mas é ruim para os insumos, que em grande parte são contados em dólar, né? Sim. Você falou, né, do Brasil, claro que tem uma série de fatores aí que acabam pressionando o nosso real, mas de um modo geral a América Latina está bastante prejudicada agora nessa reta final de 2019 e a gente acaba entrando no pacote também, né? A gente acaba entrando no pacote, o investidor lá fora ele não vê muito o Brasil, isso é até uma coisa que frustra um pouco, nós somos especialistas no mercado brasileiro, porque o Brasil é um país que, apesar de todos os problemas, ele é razoavelmente institucionalmente forte, né? As instituições funcionam, a justiça funciona, o governo funciona relativamente bem, a economia está voltando a crescer, é um país que tem um banco central independente, juro baixo, inflação baixa, ele tem uma configuração para crescer bem nos próximos anos. Mas a gente acaba entrando nesse balaio que teve o Chile, que assustou um pouco, a Argentina, que teve uma eleição bastante controversa, voltou à esquerda. Ao mesmo tempo você tem o problema de Bolívia, que é uma nação muito menor, muito menos expressiva economicamente, mas no geral a gente contamina. A gente, o investidor olhava para a América Latina, o Peru com problemas de governo, a Bolívia com presidente que cai, a Argentina com a volta do governo de esquerda, o Chile com manifestação de rua, e então você tem todo um efeito de imagem que é bem prejudicial. Vitor, para encerrar, claro que o ano já está terminando. O que ainda dá para esperar nessa reta final? Aí, 1 mês e meio para terminar o ano, China e Estados Unidos parece que se aproximam, mas a gente também já está um pouco cansado disso, o mercado já está um pouco cansado disso. Dá para esperar alguma reação agora, nesse tempinho que falta para terminar e entrar 2020? Bom, acho que agora, pensando em termos de Brasil, tem poucas notícias para saírem. O Congresso já vai desacelerando o ritmo de trabalho, o governo mandou várias PECs agora no final do ano, dificilmente elas devem ter algum avanço muito concreto, no máximo aprovação em uma comissão ou outra. Então, de Brasil, eu diria que notícias menos. A gente está mais exposto a ruídos do que notícias positivas. Lá fora, eu acho que, obviamente, o grande foco é a questão dos Estados Unidos e China. Como você falou, é algo que nos cansa. Nas outras vezes que eu vim aqui, isso era tópico, continua sendo tópico. E então, a gente não sabe exatamente quando isso vai acabar, mas tudo indica que tem um pequeno acordo sendo costurado, que pode acontecer ainda esse ano. Pouco provável, deve ser no começo do ano que vem, mas ainda existe. Fora que no final do ano também a posição técnica da bolsa piora, né, dos ativos piora, os fundos estão diminuindo as posições, até para garantir os ganhos. Foi um ano bom para os mercados financeiros. Então, no geral, você tem todo um fator técnico e a falta de notícia, que é normal do final do ano, não deve trazer muitos movimentos. Tá certo, Vitor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui e esclarecimentos aqui para o canal do Boi. Eu que agradeço.